Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui com o nosso programa, aqui no canal da ZS TV, destacando as principais informações para você que está conosco. E hoje estou recebendo a Nayara Bach, a Nayara que é estrategista digital, especialista em IA para negócios, ela é professora, formadora em inteligência artificial e já formou mais de 500 alunos, né? É natural de Juí e hoje reside em Portugal. Prazer receber aqui, Nayara, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada. Pois é, bom, vamos falar um pouquinho da tua história, como é que foi, qual é que é a tua formação e como que surgiu essa oportunidade de ir morar em Portugal, Nayara? Olha, eu sou santo de casa, sou formada aqui pela Unijuí em publicidade e propaganda e foi a Unijuí que me possibilitou ir pela primeira vez para Portugal. Nesses tempos eu estava na reinauguração de um espaço aqui em Juí e reencontrei uma das profissionais responsáveis pelo departamento e eu até disse para ela, olha, esse intercâmbio que aconteceu lá em 2010 mudou a minha vida. Que bom. Mudou tanto a minha vida que até hoje eu estou em Portugal. Isso faz já 16 anos, mais ou menos? Eu fui a primeira vez em 2010 para fazer o intercâmbio, fiquei 6 meses, retornei para o Brasil, me formei, fiquei um tempo trabalhando na área e depois regressei para Portugal para fazer o mestrado e do mestrado foram surgindo outras oportunidades, como iniciar a carreira numa agência de marketing digital e depois eu fui ficando até que chegou um momento de decidir, né, de entender que lá era o meu lugar. Legal. Hoje você trabalha com a questão da inteligência artificial. É facilitadora, professora, como que se chama, na verdade, tudo isso, né? Eu sou consultora estratégica. Eu sou consultora estratégica, eu costumo atender clientes que queiram implementar a inteligência artificial nos seus processos de trabalho. E em complemento, né, eu digo que eu tenho a missão de, dentro das escolas, levar o conhecimento de inteligência artificial para mostrar o quanto, através do conhecimento, a gente consegue simplificar a prática. Certo. Bom, hoje a inteligência artificial ela faz muita coisa, né? Que ela utiliza através do sistema, dessa ferramenta, enfim, da tecnologia, ela substitui as pessoas por a parte da própria sistema que se diz, a inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho nesse contexto aí, Nayara, para o pessoal entender o que é, na verdade, a inteligência artificial, como que ela surgiu e o que é, na prática, a inteligência artificial. Então, para a gente entender de forma um pouco mais simplificada, né, inteligência artificial é a tecnologia que utiliza ali sistemas para realizar tarefas que poderiam ser feitas por humanos. Né? Claro que esse conceito ficou mais evidente depois do lançamento do ChatGPT em 2023, mas a inteligência artificial ela já está presente nas nossas vidas há muito tempo atrás. Então, por exemplo, a Siri e a Alexa têm a tecnologia de inteligência artificial, o Waze calculando a rota para nos levar do ponto A até o ponto B também tem a tecnologia de inteligência artificial, o tradutor do nosso telefone, quando a gente está também digitando e ele corrige alguma informação, isso também é inteligência artificial. Agora, né, com todo esse boom, né, esse boom tecnológico, né, esse conceito ficou mais evidente e aquilo que a gente vê hoje, né, são as IAs generativas, né? Por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, são tudo ferramentas de IA que nos permitem ali criar coisas novas, né? Num formato de áudio, vídeo, texto e até código. Pois é. Muitas vezes, aliás, agora, como você disse, existem outros modelos, vários formatos aí para trabalhar com a inteligência artificial, mas tem o tradicional
tradicional antes de tudo isso, que era o Google. Qualquer dúvida você iria lá. Também o Google também é por inteligência artificial? Sim, o Google tem a sua própria ferramenta de IA, que é o Gemini, né? Então, por exemplo, a gente consegue utilizar o Gemini de forma gratuita, mas pessoas que compram o plano do Gemini, elas têm a possibilidade de ter a tecnologia de IA, né, dentro do Gemini, dentro do seu Gmail, dentro do seu Workspace para trabalhar na Google, ou seja, o ecossistema todo da Google lhe permite trabalhar com a tecnologia de inteligência artificial. Sim. Isso permite com que a gente tenha muito mais agilidade e eficiência no nosso trabalho. Como que você começou a trabalhar com inteligência artificial, Nayara? Olha, foi muito engraçado esse progresso dentro do campo da IA. Eu recordo muito bem no final de 2023, quando o ChatGPT chegou. Sim. E as pessoas começaram a falar, né, dessa tecnologia que gerava textos de forma muito criativa e muito rápida. E eu, enquanto estrategista digital, que também trabalhava com produção de conteúdo, num primeiro momento fiquei assim com uma certa resistência, com um certo medo, e eu pensei, meu Deus, será que chegou a minha vez de ser substituída? Porque, por exemplo, lá em Portugal não tem cobrador de ônibus, não tem pessoas dentro do supermercado que ficam embalando a sua mercadoria e levando para você até o carro, não tem frentista de posto, né? Então, assim, muitas profissões foram extintas pela tecnologia, né? Claro. Então, naquele momento eu fiquei um pouco assustada, né? Eu pensei, será que agora tem uma máquina que vai fazer o meu trabalho? Substituir as pessoas? É substituir as pessoas. E eu acredito que isso é um medo e uma preocupação bastante comum. E quando essas situações aparecem, a gente tem sempre duas possibilidades. Ou a gente fica no lugar da resistência, né? Ou a gente se abre para o novo. Exato. E eu, naquela situação, me abri para o novo, principalmente porque eu tinha começado a trabalhar com uma especialista, tinha entrado dentro do mundo dos infoprodutos, e quem trabalha com infoprodutos sabe que a geração de conteúdo é algo muito volumoso. Sim. Então, num curto espaço de tempo, eu tive que me apropriar da estrutura de negócio, do plano de negócio, do plano de marketing, do branding, da narrativa de todos os canais de comunicação. Então, assim, num processo sem IA, talvez eu levaria ali uns 2 meses para me familiarizar com tudo e conseguir realizar as minhas atividades de forma autônoma. Mas, naquele momento, eu pude contar com o ChatGPT, que era uma das primeiras ferramentas, pude contar com essa tecnologia para me ajudar a ser mais ágil e eficiente. Sim. Aí eu trabalhei durante uns 4 meses com esta especialista, surgiu outra especialista. Então eu tive que repetir todo o processo, né? E eu tinha ali 2 contas, 2 planos de negócio, 2 estruturas de negócio, 2 brandings, 2 narrativas, enfim. E daí depois apareceu a 3ª especialista e depois apareceu a 4ª especialista. E chegou um momento que não dava mais para eu utilizar uma estrutura comum do ChatGPT e trabalhar com 4 especialistas diferentes, né? Eu precisava dar um passo adiante, né? Eu precisei investir na plataforma, porque investindo você tem acesso a alguns recursos. E daí, dentro desses recursos, eu consegui criar os meus assistentes virtuais e também os clones digitais dessas especialistas. Então, eu consegui ali ampliar toda a minha capacidade de trabalho. Ah, legal. E, só continuando, né? E através dessas especialistas, né, eu percebi que existia ali um gap entre aquilo que eu sabia e aquilo que outras pessoas sabiam, porque eu também fui convidada a dar aulas de produção de conteúdo nas mentorias de algumas dessas especialistas, e eu pude perceber que tinha ali uma distância. E eu pensei, por que não levar esse conhecimento de forma mais simplificada para outras pessoas, né? Claro. E assim eu fui evoluindo. Sim, legal. Agora, como é possível, Nayara, utilizar a inteligência artificial para o trabalho, para o dia a dia pessoal, sem interferir, digamos, naquilo que a gente faz de forma tradicional ou mecânica, assim, digamos assim?
Olha, existem muitas formas, né? Eu costumo dizer em sala de aula que primeiro o problema, depois a ferramenta, né? Então, um caminho simples para começar, você pode listar quais são as 10 atividades mais frequentes que você faz durante a semana. Coloca num papel as 10 atividades e depois você identifica, tá? Aquilo que te demanda mais tempo, Sim. aquilo que exige mais da tua capacidade crítica ou estratégica, aquilo que você não gosta tanto de fazer, né? E você identifica. E depois de fazer essa análise, você consegue perceber, isso daqui demanda mais tempo, isso daqui Sim. eu não gosto tanto de fazer. Então, essas 2 tarefas são as primeiras que você tem que encontrar formas de ou acelerar com a IA ou automatizar com a IA. Para quê? Para te libertar tempo, para você ter mente para pensar no seu negócio, para ser criativo, para estudar, para explorar possibilidades, né? Para fazer aquilo que a IA não faz. Certo. Bom, agora, a IA, ela substitui as pessoas ou auxilia? Depende do contexto. Olha, onde ela não consegue nos substituir? Tudo que exige intuição, tudo que exige sensibilidade, tudo que exige pensamento crítico, nesse campo a IA não consegue nos substituir. Por quê? Como que ela funciona? Muitas pessoas gostam de conversar com o ChatGPT e até se sentem muito felizes. Porque as ferramentas de IA, elas foram treinadas para serem extremamente úteis em nossas vidas. Isso significa o quê? Que elas podem ser muito simpáticas ao se comunicar conosco, mas elas também podem ser grandes mentirosas, né? Por isso que o nosso pensamento crítico é algo que vai ter um valor muito significativo nos próximos anos, porque a IA, ela literalmente vai dividir quem quer evoluir e ficar mais inteligente e os preguiçosos. Pessoas preguiçosas que não querem pensar, que não querem ter trabalho. É isso que eu ia perguntar para você. Por exemplo, a IA, ela é 100% confiável, que tu pode colocar que você precisa e confiar nela, ou você precisa depois pensar, como você disse, e analisar o que ela fez de acordo com o que você pediu? Não, ela não é 100% confiável. Ela pode alucinar, ela pode te entregar respostas genéricas, até porque ela responde aos comandos que a gente faz. Sim. E até para fazer os comandos existe técnica. E até para formatar as ferramentas de IA existem recursos onde a gente consegue personalizar. Então, lá dentro do ChatGPT, do Gemini, do Claude, tem vários campinhos que a maioria das pessoas não conhecem ou nunca foi ali mexer para extrair mais valor da ferramenta, né? Então, assim, tem muitas pessoas, e até saiu recentemente uma pesquisa de Harvard dizendo que o número de pessoas que utiliza as IAs generativas como terapeuta vem crescendo significativamente. E aqui eu trago uma nota para as pessoas terem muito cuidado. Porque se a gente vai para as ferramentas de IA procurar validação, nós não estamos extraindo valor delas, nós estamos apenas utilizando um sistema para validar aquilo que a gente pensa ou acredita. Por isso que eu falo, o pensamento crítico vai ser das habilidades mais valiosas nos próximos anos. Agora, qual o maior erro que as pessoas cometem ao usar a IA? Olha, eu acho que o maior erro é não se abrir para o conhecimento. Porque conhecimento é poder. E o segundo erro é utilizar o ChatGPT como se ele fosse um Google. Sim. Porque se você usa o ChatGPT para te trazer algumas respostas como se fosse o Google, meu amigo, você não está utilizando nem 5% da potência que aquelas ferramentas têm. Sim. Agora, esse ponto eu ia perguntar, qual a diferença ou a semelhança que tem entre esta busca que faz o Google e o ChatGPT também? Então, por exemplo, o ChatGPT e as outras IAs generativas, elas foram treinadas com um volume enorme.
trilhões, bilhões de informações. Tudo que está na internet. Fóruns, artigos, vídeos, PDFs, tudo que está na internet está dentro das IAs generativas. E a diferença entre, por exemplo, você pegar no Google é que vem algo pronto, algo que alguém já criou, e a gente vai se apropriar daquela informação que alguém está nos trazendo. Quando a gente coloca no ChatGPT, por exemplo, a ferramenta vai criar uma resposta com todo aquele material que está dentro do treinamento dela. Então ela vai nos trazer algo novo. Sim. E este novo, ela busca também dentro do que é proporcionado pelo Google? Também. Só que qual que é a diferença? As ferramentas de inteligência artificial, elas são puramente estatística e probabilidade. Então, por exemplo, se a gente pergunta qual é a capital da França, a IA vai saber nos dizer que a capital de França é Paris. Porque Paris apareceu do lado de França em bilhões de materiais que ela leu e processou no seu treinamento. Agora, se eu perguntar qual é o título da minha tese de mestrado, talvez ela não saiba. Talvez ela vá dizer alguma coisa como a influência da inteligência artificial no mercado de trabalho. Se perguntar lá, por exemplo, onde nasceu a Nayara Bach, ela vai trazer? Ela consegue identificar nesse ponto? Olha, podemos testar, mas ela pode alucinar. Ela pode alucinar porque essa informação, ela não apareceu com tanta frequência dentro dos treinamentos. Quer dizer, ela busca dentro daquilo que é treinado e que aparece com mais frequência. Esse sistema. Exato. Quando tem perguntas assim muito específicas, é o que os pesquisadores chamam de problema de cauda longa. Ou seja, a IA, como ela não tem esse volume de informação que permite ela trazer uma resposta baseada em estatística e probabilidade, ela acaba inventando. E esse inventar dela é chamado de alucinação. Por isso que existe essa expressão, IA alucina, né? Por que ela alucina e não ela erra, né? E por que a gente chama de alucinação e não de erro? Por quê? Como eu tinha dito antes, as ferramentas foram treinadas para serem verdadeiramente úteis. Então, nenhum modelo é treinado para dizer, não sei, pesquisa no Google. Exato. Ela não é totalmente precisa, então. Exato. Bom, agora, neste ano nós temos um ano eleitoral, e quando se tem ano eleitoral, muitas coisas acontecem, tentando uns prejudicar os outros, enfim, buscar alguma informação equivocada, criar imagem com vozes também. A inteligência artificial, como identificar o que é certo, o que é fato e o que é fake dentro dessas publicações, levando, por exemplo, a parte eleitoral, Nayara? Olha, a gente tem que ficar cada vez mais atento, tanto para a parte eleitoral, como também para qualquer outro tipo de comunicação. Então, por exemplo, em imagens, eu sempre recomendo, olhe para as mãos, porque pode ser que alguém apareça com 4 dedos ou 6 dedos numa mão, pode ser que alguma unha não esteja inteira, os olhos, reparar bem nos olhos, nos cílios, o efeito do rosto, se está muito photoshopado, muito embonecado. Nos vídeos também, verificar como é que está a fala, se a fala está acompanhando a voz, os olhos, as mãos, os movimentos, se parece robótico. Excesso de luz, de iluminação, muito efeito cinema, né? E no texto acaba sendo um pouco mais fácil, né? Que tem os jargões, tem o uso de travessão, E o áudio? O áudio também. O áudio, quando vem ali uma comunicação muito robotizada, prestar atenção na entonação. Então, por exemplo, existem hoje várias ferramentas de IA que nos permitem clonar a voz, gerar imagens, né? E até clonar a nossa imagem em vídeo, né? Então, recentemente eu estava fazendo alguns testes por áudio, né? E no início, assim, dava para perceber,
parecia que era a minha Sim. voz pela empolgação, pela entonação, né? Mas daí no final do áudio, quando eu dizia comenta com um emoji do robô, aí a fala robô já ficava robotizada mesmo. Pois é. Então prestar atenção nesses detalhes. Detalhes aí. Olha só, eu perguntei para você aqui, até eu utilizei agora aqui o ChatGPT para colocar o meu nome, por exemplo. Aí? Né? Aí ele diz o seguinte: não encontrei informações públicas confiáveis sobre o local de nascimento de Zalmir Roque Pereira Soares, que é meu nome completo. As referências disponíveis citam a atuação dele em Ijuí, inclusive recebendo o título de cidadão juiense, de fato aconteceu ano passado, mas não informam onde nasceu. Eu não nasci em Juí, eu nasci em Caibaté, mas como ele diz aqui, não são confiáveis, né, sobre tudo isso. Né? E essa resposta é muito interessante ser partilhada aqui, porque a IA se pronunciou informando. Isso significa que o modelo está mais eficiente. Ela pesquisou para saber, né? Ele está mais eficiente, porque antigamente, talvez ela inventaria. Sim, entendi. Agora, por exemplo, onde não? Aquele bem leigo, digamos assim, no assunto, vai pensar assim, tá, mas e como é que ela pega esses dados de forma tão rápida, né? Como é que é feita essa identificação, essa busca tão rápida feita pela inteligência artificial, Nayara? Olha, tecnicamente ali dentro desse campo eu não sei dizer com tanta precisão, mas os engenheiros eles acessam assim, um volume absurdo de dados. Tudo que está disponível na internet tem a probabilidade de estar dentro das ferramentas de inteligência artificial. Inclusive, nós mesmos podemos contribuir com esse treinamento de informações. E isso é muito importante. Eu recomendo para todo mundo que está aqui nos assistindo acessar as suas configurações dentro do ChatGPT, do Claude, do Gemini, qualquer uma das ferramentas que costuma utilizar. Lá nas configurações, em personalização, verificar se está ativo a opção de permitir que as informações utilizadas na própria conta sejam utilizadas para treinar modelos. Então, eu, por exemplo, em todas as minhas contas tenho essa função desabilitada. Porque como eu utilizo os meus dados e também utilizo dados de terceiros, né? Eu não sei onde esses dados podem ir parar, não sei o que vão fazer com eles, não sei. Então, eu prefiro ficar protegida dessa forma. Agora, a inteligência artificial hoje já não é futuro, é presente, né? Na verdade, como você disse, claro que surgiu mais a partir de 2023, ChatGPT, né? Mas qual o futuro, digamos assim, do trabalho para quem aplica a inteligência artificial? Como é que dá para projetar isso agora? Olha, o futuro é você ser um profissional híbrido. Um profissional com uma estratégia mais IA. Porque quem não está utilizando IA hoje já está atrasado. Sinto muito, está atrasado. Pela primeira vez na história da humanidade, o mundo está evoluindo mais rápido do que aquilo que a gente consegue aprender. Toda semana está surgindo uma ferramenta nova de IA. A gente fala das mais populares, né, que são as IAs generativas, onde a maioria das pessoas utilizam para gerar conteúdo, planilhas, relatórios, apresentações, mas todas as semanas ou surge uma IA nova, ou um modelo novo, ou algo é atualizado, e a competição entre elas, para quem evolui mais rápido, está muito grande. Então eu digo assim, para mim, desde o ano passado, eu tenho 1 hora por dia dedicada só para estudar e testar. Eu nunca estudei tanto, nem nos 4 anos de faculdade. Eu nunca estudei tanto como eu tenho estudado no último ano. Então, assim, a gente começou aqui falando, né, no nosso programa como é que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, e no primeiro momento eu fiquei com medo de ser substituída. Mas ao invés... Isso eu ia perguntar também, como que a IA também, ela pode substituir as pessoas, pode roubar meu emprego? Então... Porque eu lembro quando surgiu a parte de robôs, né? Os robôs, quando surgiu os robôs lá, e enfim, vai ter um robô, vai substituir as pessoas. E era uma tecnologia muito avançada na época quando surgiram. Hoje auxilia, né? A IA
ela pode substituir também nesse ponto? Que semelhança ela pode ter com isso também? Então, Jeff Bezos, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: perigoso é não evoluir. Então, ao invés da gente perguntar se a IA vai roubar o meu emprego, né, é perguntar como eu posso ser melhor, como eu posso ser um profissional melhor com o apoio da IA, né? Exato. Então, é sempre pensar no como... Se eu pensar que ela pode ser melhor que eu, vou me aliar a ela. Exato, então. Exato, porque tem um monte de atividades que eu já deixei de fazer e automatizei elas, né? Hoje eu dedico a maior parte do tempo lendo, refletindo, testando, explorando possibilidades, trabalhando a minha criatividade, né? Sim. Então, o conselho que eu dou é: seja um profissional híbrido. Sim. Antigamente era um diferencial você ter um inglês. Agora, ter um inglês já é o básico. Tem que saber, né? Isso. Ainda estamos no momento em que ser um profissional híbrido é diferencial. Daqui uns tempos não vai ser diferencial, vai ser básico também. Exato. Agora, para quem quer começar a utilizar ferramentas da IA, por onde você sugere que pode ser dado esse pontapé inicial? Olha, o primeiro passo é utilizar a ferramenta mais popular que nós temos aí disponível de forma gratuita, né? Que é o ChatGPT. Só baixar, né, no aplicativo só, celular lá. Só baixar no aplicativo, abrir a sua conta e começar a explorar. E você pode fazer muitas perguntas dentro das ferramentas de IA. Você pode perguntar para ela como a gente pode utilizar ela, no que ela é eficiente, como ela pode me ajudar no trabalho. Então, assim, toda vez que surge uma ferramenta nova de inteligência artificial, eu faço as mesmas perguntas, eu já tenho isso um protocolo. Então, por exemplo, surgiu uma ferramenta nova, eu vou lá e pergunto: o que você pode fazer por mim? Claro que eu trago ali o meu contexto, claro, né? E pergunto: o que você pode fazer por mim? Por que eu devo utilizar você e não o ChatGPT? Sim. No que você é um diferencial? Me explique como eu posso utilizar você. Né? A gente pode fazer tantas perguntas e as pessoas, às vezes, elas querem respostas, sim, mas elas não querem se dar ao trabalho de fazer uma pergunta minimamente eficiente. Claro, exato, muito bem. Bom, nesse período você vai ficar em Juí até quando mesmo, Nayara, agora? Eu fico até o final de agosto. Terá um evento, uma atividade que você estará fazendo, ministrando aqui nesse período? Exato. No mês de julho, no dia 4 e 11 de julho, no Colab Cowork Juí, eu vou estar promovendo uma imersão. Ela se chama Ponto B, o caminho estratégico para aplicar inteligência artificial. Por que é o ponto B? Porque as pessoas vão chegar e vão estar no ponto A e eu vou identificar qual é o ponto B delas, que é, de fato, ter um sistema estruturado para utilizar a inteligência artificial de forma eficiente. O que eu estou trazendo para a Juí é uma imersão com estrutura de mentoria. Porque hoje existem muitos tutoriais na internet e muitos cursos na internet que ajudam a gente a mexer nas ferramentas. Claro. Mas eu acredito que saber mexer nas ferramentas, qualquer um apertando nos botões consegue. Agora, pensar estrategicamente é outro passo. Quanto tempo, quantas horas a aula terá? Então, vão ser dois sábados, das 8 às 12. E como é que vai funcionar? A pessoa interessada, ela faz um diagnóstico comigo, onde eu vou entender a realidade dela e vou identificar junto dela as oportunidades de incluir inteligência artificial no processo dela. Sim. Então, eu vou fazer esse caminho junto para, de fato, que a pessoa chegue no ponto B e no dia seguinte do curso ela saiba o que fazer com inteligência artificial. Muito bem. Para concluir, a inteligência artificial, o ChatGPT que você citou, por exemplo, ele faz cálculos também? Faz tudo aquilo que você precisa? Faz. Sim. Faz cálculo, faz planilhas. Recentemente ele lançou um update nas fotografias. Então, por exemplo, os últimos posts de carrossel que eu publiquei no Instagram foram feitos pelo ChatGPT com um único prompt. Né? Então, assim, eu digo, substitui um design de verdade?
Depende. Exato, No meu caso, substituiu, né? Mas qualquer designer poderia estar fazendo aquilo para outra pessoa. Um design seria um trabalho mais profissional também. Exato, também. Ou pode pegar o resultado que vem do ChatGPT, colocar no Canva e fazer algumas mudanças, né? Porque tanto o ChatGPT, o Claude, o Figma Design, o Canva, eles não vêm substituir em si um designer, né? Mas eles vêm para trazer mais possibilidades. Tanto para quem ainda não tem recursos para contratar um designer, como também um designer que quer ser mais eficiente, atender mais pessoas, cobrar mais pelo seu trabalho. Claro. Você falou com relação à parte também de fazer algo, principalmente imagem, enfim, no Canva. Tem um ChatGPT que é mais profissional, digamos, ou eles todos são genéricos, eles são de forma semelhante? Não, cada plataforma tem a sua, digamos assim, a sua personalidade, né? É que nem as redes sociais, né? O Instagram funciona de um jeito, o Facebook funciona de outro, né? O TikTok de outro. As ferramentas de IA são da mesma forma, até porque elas foram treinadas com um certo tipo de personalidade, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, ele acaba sendo uma IA mais criativa, né? O Gemini, ele tem ali uma personalidade mais intelectual. Então, ele é do Google, né? Então, a gente já associa ao Google. O Copilot, que é da Microsoft, por exemplo, ele já tem uma versão mais business, né? Então, ele é também interessante para ter dentro das empresas. O Cloud, ele já é considerado uma das IAs mais inteligentes, né? Então, assim, a gente pode colocar o mesmo prompt, o mesmo pedido, mas as ferramentas, cada uma vai entregar de uma forma diferente. E também, quem está começando, eu sempre recomendo, pega um prompt e coloca em 3, 4, para você ver o resultado que você vai receber e ter condições de escolher aquele que você entende que é o melhor. Faz os testes e depois você seleciona a plataforma com a qual você vai trabalhar. Não precisa usar todas e dominar todas. Escolha 2 ou 3 e trabalhe com estas e vá experimentando, testando as outras de vez em quando. Ok. Tá certo, Nayara. Mais algo que você quer acrescentar com relação à inteligência artificial, essa ferramenta que está em evidência hoje no dia a dia? Eu quero dizer para as pessoas, para onde eu olho? Pode olhar lá na câmera, aqui, ó, lá. Aqui. Não tenham medo. Experimentem, testem, façam perguntas e, acima de tudo, extraiam o valor das ferramentas de IA. Peçam para ser criticado, peçam para ser confrontado. Procure por alternativas que desafiem vocês também, né? Hoje eu fiz um post no meu LinkedIn e eu coloquei: você utiliza as ferramentas de IA para conforto ou para confronto, né? Porque ninguém evolui na zona de conforto. Então a gente tem que se desafiar. Tá certo. Ok, Nayara. Obrigado, Nayara Bach. Ela que então mora em Portugal, de Juí. Você é natural de Juí mesmo, Eu sou natural de Juí mesmo. Sou juiense, com muito orgulho. Que bom. Então está trabalhando profissional nessa área de inteligência artificial. Lembrando mais uma vez, vai ser nos dias... Imersão.b, o caminho estratégico para aplicar inteligência artificial, 4 e 11 de julho, das 8 às 12 da manhã no Colab Juí. Me procurem no Instagram, Nayara Bach, e eu vou ter o maior prazer. Importante, só tem 7 vagas ainda. Opa, tá bom. Valeu, Nayara. Obrigado por estar aqui conosco. Então. Obrigada.